Obrigado, gente. Vocês são uma bênção. Aleluia. Pai, obrigado em nome de Jesus, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela sua palavra sobre nossas vidas, pelo privilégio que temos de sermos instruídos pelo Senhor, de sermos inspirados por uma palavra, Pai, que tem a capacidade de transformar totalmente a nossa vida, de mudar o nosso destino, a trajetória a qual estamos vivendo. Pai, eu creio numa manhã onde seremos inspirados pelo Espírito do Senhor. Eu me coloco submisso ao ministério do Senhor para que sejam palavras inspiradas do teu coração para cada uma das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu creio num tempo de transformação e de edificação. Pai, um tempo onde estamos alinhando a visão do Senhor sobre nossas vidas, alinhando a visão do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças. Amém, aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Amém, glória a Deus. Sabe, quando eu vi esse tema para estarmos falando hoje sobre alinhando a visão e ajustando a rota, eu estava buscando uma inspiração do Senhor sobre o que eu poderia falar, o que eu poderia transmitir para uma igreja que tem sido tão alimentada. Eu tenho acompanhado, eu tenho tido esse tempo, essa oportunidade de estar perto do pastor Emiliano, da Maísa e de toda a equipe, do pastor Bruno também. E eu tenho visto como eles zelam pela vida de vocês, como eles amam a vida de vocês e desejam alimentar vocês com um alimento tão sólido. Eu acompanho nas redes sociais, essa igreja já tem um tempo. E como que é uma igreja saudável, que tem sido edificada de fato na palavra. E eu estava buscando o Senhor. Senhor, eu preciso levar um alimento também que precisa transmitir verdades do coração do Senhor para essas pessoas, fundamentado dentro disso que é a visão que Deus colocou no coração do pastor Emiliano para esse tempo. E até conversando com o pastor Emiliano ontem, eu falei com ele assim: pastor, eu já tinha montado, Deus já tinha falado, já tinha montado meu esboço todinho. E eu e ele conversando, esse pastor, se eu pegar o meu iPad lá em cima e mostrar para o senhor o esboço, o senhor vai dizer, eu tenho que mostrar antes de eu passar meia hora no quarto, eu tenho que mostrar para o senhor antes, porque senão o senhor vai dizer que eu montei a ministração baseada no que a gente conversou aqui dentro do carro. Porque ele foi falando sobre coisas que Deus estava falando no coração dele, para o que ele deseja para que essa igreja avance e viva tudo. Enquanto eu estava orando, buscando ao Senhor, Deus colocou no coração, sabe, o nosso ministério ele tem valores muito fortes. E os valores do nosso ministério, meu irmão, o que a gente tem como valor é algo que fundamenta aquilo que nós vamos construir. Os valores que nós temos na nossa vida pessoal, valores morais, valores éticos, valores culturais, vai construir a nossa vida. Por exemplo, eu sou nordestino, sou pernambucano, hoje eu moro em Minas Gerais. Hoje pela manhã a gente estava tomando um café da manhã e a gente contando das diversidades que nós temos culturais, inclusive dentro da alimentação. O Brasil, por mais que seja o mesmo país, um país tão territorial, de uma expansão territorial tão grande, você varia, meu irmão, de uma forma tão gigantesca que parece até que você está num outro país. Por mais que as pessoas falem o mesmo idioma, mas a cultura é totalmente diferente. A própria alimentação, coisas que eu fui criado comendo durante toda a minha infância e adolescência, que em Minas Gerais a gente não tem. E coisas que lá eu me alimento, que hoje quando a gente vem para cá não tem. Eu estava conversando com o pastor Bruno assim que eu cheguei, e ele perguntando para mim assim: professor, você gosta de comer o quê? Eu disse: rapaz, eu queria comer a comida regional. Eu estava com saudade de comer comida nordestina, estou o tempo inteiro comendo comida do sul, do sudeste do país. Eu disse: rapaz, eu quero comer comida nordestina. Voltar a relembrar a minha raiz, comer cuscuz. Meu irmão, cuscuz vai estar no céu. Certeza que cuscuz tem no céu. Pode ter certeza que na hora que você chegar lá no banquete, você vai ver a cuscuzeira. Na hora que você levantar a tampa, a fumaça subiu. É como um aroma agradável, meu irmão, que sobe as narinas. Não é verdade? Tu sente o cheiro de cuscuz, tu até renova. Tu estava cansado. Eita, tem cuscuz. Então esses valores vão fundamentando a nossa vida. Você foi construído dentro disso, na sua cultura. Você foi construído dentro dos valores que sua família tinha. Você vai ver que você vai reproduzindo coisas, porque aquilo era que sua família falava. O nosso ministério também tem valores. Nós temos valores, meu irmão, que são muitos inerentes, intrínsecos dentro de nós. Certa vez eu tive a oportunidade de estar conversando com o apóstolo Guto um pouco sobre esses valores, e eu perguntei para ele: bispo, por que o ministério
Da onde surgiu esses valores? Porque se você olhar, todos eles têm um embasamento bíblico, mas eles têm formas baseadas em uma ação. Não é apenas um título ou uma coisa, mas todos eles estão fundamentados em uma ação de alguém. E ele virou para mim e disse assim: quando a gente decidiu fundamentar os valores do nosso ministério, olha só, meu irmão, que coisa. Ele disse: a gente utilizou a vida do pastor Bud como exemplo. Aí eu disse: como assim? Ele disse: rapaz, o pastor Bud tinha uma firmeza doutrinária grande demais. Ele não negociava, não. A doutrina era a palavra e ponto final, ele não queria nenhum acréscimo. Disse: rapaz, o pastor veio aqui para servir as pessoas. Ele tinha um coração disponível para servir. Pensa num homem que andava em fé e em amor na vida das pessoas. Fé e amor é um dos valores do nosso ministério. Pensa num homem que acreditava numa vida abundante da parte de Deus manifesta sobre nossas vidas. Vida abundante é um valor dos nossos ministérios. Pensa num homem que buscou edificar a vida das pessoas com aquilo que Deus tanto colocava na vida dele, quanto aquilo que ele tinha para oferecer. Edificar pessoas é um dos valores do nosso ministério. Sabe, enquanto eu buscava, Deus falou comigo sobre que existe, eu já ministrei algo parecido com isso uma vez, em uma outra cidade, mas Deus foi colocando coisas novas nesse tempo, e Ele falou que existe uma diferença muito grande entre a gente prestar um serviço e a gente ter um coração para servir. E coração para servir é um dos valores do nosso ministério, e eu quero falar sobre esse valor nessa manhã com vocês. Queria que você pudesse comigo abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11. Paulo vai trazer uma instrução para a igreja. Se você prestar bem atenção, nesse momento que Paulo está falando aqui, ele vai usar uma expressão que é muito comum, traduzida apenas para os pregadores, mas ele não está escrevendo uma carta a um pregador, assim como ele escreve uma carta, por exemplo, a Timóteo e a Tito. Ele está escrevendo uma carta a uma igreja. Então, a carta, quando era escrita naquele tempo, sabe como é que funcionava? A carta era levada à igreja. Quando a carta chegava, o líder local daquela igreja pegava aquela carta e lia ela para a igreja, para que a igreja entendesse qual era a mensagem que Paulo estava falando. Então, se ele estava lendo aqui para a igreja, significa que o que está aqui é concernente para toda a igreja. Amém? Aí ele diz assim, no versículo 23 do capítulo 11. Ele diz: são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Aí ele vai elencar, ele vai enumerar as coisas que caracterizam ele como o ministro que é ainda mais do que eles que estão ouvindo. Ele diz assim, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo, meu amigo, é perigo com força, hein? Em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Eita glória, só existia lá em Corinto falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes. Você parou para perceber que a palavra trabalho, ele utiliza ela pela 2ª vez aqui? Ele disse, olha, a primeira palavra que ele elenca é em trabalho muito mais. Aí depois ele volta no versículo 27 e diz, em trabalhos, de novo. E ele vai falando tudo que ele passa, ele vai narrando todos os sofrimentos que ele tem e todas as dificuldades que se levantaram na vida dele. Mas uma das coisas que me chama a atenção, nisso que o apóstolo Paulo está falando, ele era alguém, meu irmão, que guardava a visão, guardava a doutrina de Cristo com muito zelo no seu coração. Quando eu leio essa passagem, então eu percebo que aquele que decide guardar a palavra do Senhor de forma muito intensa no seu coração, os aspectos do serviço, ele precisa estar muito enraizado dentro do coração dele, porque faz parte da palavra, faz parte da doutrina, faz parte daquilo que Cristo veio fazer, o serviço. Agora, olha só, a gente olha para isso, meu irmão, e a gente fica pensando que quando ele diz os ministros, como eu falei para vocês, a gente traduz muitas das vezes essas palavras somente para se referir
aqueles que ocupam os 5 dons ministeriais e pregam na igreja, porque eles são os ministros de Cristo. Mas quando vai falar a palavra ministro, a palavra ali, uma delas, um dos seus significados é dispenseiro. E um outro significado que ela tem é os servos. Porque a palavra utilizada ali é a palavra ruperetes no original. Significa aqueles que estão trabalhando em propósito. Os ruperetes, eles eram aqueles que iam na boleia ali do navio, no fundo do navio, remando, com o objetivo de conduzir as pessoas que estavam naquele navio ao destino final delas. Então, como ministros de Cristo, irmãos, como servos do Senhor, que todos nós somos, pode ser que você vire para mim e diga assim, mas pastor, eu não tenho um chamado para a pregação da palavra, mas você tem um chamado para servir alguém. Agora, só que existe uma diferença nesse serviço para o coração para servir. Eu vou dar um exemplo natural aqui para você. Imagina que você na sua casa ou aqui no prédio da igreja, vamos supor, o prédio aqui precisa ser reformado, precisa receber uma pintura, por exemplo. E a gente contrata um pintor para vir prestar um serviço. Quando ele vai prestar o serviço, o que é que vai determinar se ele é um bom profissional, um bom pintor, se o serviço dele foi de qualidade? Você há de convir comigo que o que vai provar isso é o resultado final que ele entregar. Não dá para eu imaginar que durante o processo vai estar maravilhoso e lindo, não, porque ele ainda está trabalhando. Eu posso adentrar aqui o prédio enquanto ele está trabalhando e olhar para o que está feito e dizer assim, rapaz, o negócio não está legal ainda não. É claro, ainda não terminou. Pode estar sujo, pode estar bagunçado, pode ter passado um pincel para um lado e para o outro assim. E você olhar e dizer assim, rapaz, ainda não estou vendo nada bacana. Mas você vai poder julgar o trabalho dele quando ele terminar. Quando ele terminar, o resultado que ele entregar para você, você vai dizer, rapaz, foi um bom profissional. Só que quando a gente vai olhar para o reino de Deus, o resultado não é quem determina o serviço a qual prestamos. Porque eu posso fazer bem feito demais, mas a motivação do meu coração, a forma como eu estava fazendo, não determinava de fato o resultado, não apresentava a realidade do meu coração. O resultado é bonito, mas minhas motivações, elas não eram tão agradáveis diante de Deus. Isso demonstra de que Deus, meu irmão, não está interessado no que você pode entregar para Ele, mas como está o teu coração enquanto você está entregando. Isso fica muito claro também quando a gente vai, por exemplo, vou mostrar uma passagem para você que isso fica muito nítido para nós. Quando a gente vai ver um momento que Paulo vai instruindo também essa igreja de Corinto, quando ele vai falar sobre a oferta, ele faz menção a algo que para muitas pessoas está se referindo a valor monetário, mas não está. Quando ele diz que cada um devia contribuir, segundo tivesse proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele não está falando ali do muito, ele diz, olha, quem semeia muito, muito ceifará. E quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quando ele está falando desse muito e desse pouco, ele não está determinando que quem coloca mais dinheiro vai colher mais do que quem colocou pouco. Ele não está falando de um valor monetário, porque se ele estivesse falando desse valor monetário, ele estaria contradizendo Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus adentrou o templo, se sentou do lado do gasofilaço e passou a observar o povo trazendo as ofertas. Aí uma certa viúva atrás e deposita 2 moedas naquele gasofilaço, Jesus diz que ela depositou mais do que os outros. Eu falei sobre isso na quinta-feira, quando eu ministrei. Então, na verdade, o interesse não estava no valor. Jesus vai dizer que o mais que ela fez não foi por causa do valor que ela colocou, mas por causa da motivação de ter dado tudo que ela tinha, o lançar-se por inteiro naquele momento. O serviço é a mesma coisa. Deus está interessado, irmãos, Deus nunca vai estar interessado no que a gente pode fazer. Porque não tem nada que você faça que vá surpreender Ele. Porque no tocante ao dar, no tocante ao fazer, ninguém supera Ele, irmãos. Você pode fazer o serviço mais excelente que for, mas você não tem a capacidade de construir o universo como Deus construiu. A pintura é mais bonita dele. A obra dele ficou melhor. Então, nada que você fazia assim, rapaz, o que eu fiz? Eu vou dizer, rapaz, eu faço melhor. Você não me surpreende com isso. Mas o desejo de Deus é ver como é que estava o nosso coração enquanto a gente estava fazendo. Muitas das vezes, meu irmão, a gente quer viver grandes responsabilidades da parte do Senhor na nossa vida. A gente quer grandes coisas de Deus depositadas para que a gente possa fazer. Mas sabe,
um grande pensador, um grande filósofo do tempo moderno falou algo. Ele disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem falou isso foi o tio do Homem-Aranha, Ben Parker. Mas é verdade, olha só. Podia ser até um versículo bíblico, né? Mas não é não, é só uma história do filme da Marvel. Mas é verdade, irmãos, a gente tem grandes oportunidades. Irmãos, você parou para pensar que a gente tem um grande poder na mão? Porque a gente carrega a capacidade de transformar a vida das pessoas através da ministração da palavra, através do serviço. Quando eu falo a ministração da palavra, eu não estou falando do pregar a palavra, mas ministrar com a nossa vida, exercer o nosso ministério, servir ao Senhor, arrumar uma cadeira, dar aula numa igreja de criança, preparar os instrumentos, tomar conta do som, servir no estacionamento. A gente está ministrando ao Senhor do mesmo jeito que o pregador aqui. Cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua responsabilidade. Mas todos nós estamos fazendo algo para o Senhor, edificando na vida das pessoas, servindo a elas. Agora, para a gente servir, meu irmão, a gente não pode fazer de qualquer jeito. E do qualquer jeito que eu estou falando, não é de qualquer jeito o que está fazendo. Mas não pode estar de qualquer jeito por dentro. Porque você pode estar varrendo com a melhor qualidade, com a melhor vassoura, você ter feito o melhor serviço, mas por dentro estava tudo estragado. E eu posso citar a minha vida como exemplo, porque Deus tinha falado comigo várias vezes que eu ia ser ministro da palavra, e eu tinha expectativa de poder fazer isso. Mas, meu irmão, o primeiro departamento que eu fui servir na igreja foi na mídia do som. Depois eu tinha que capinar o lote da igreja. A igreja tinha um estacionamento e a gente tinha que capinar o lote. Meu irmão, vivia experiências maravilhosas fazendo isso. Nunca tinha capinado um lote, fui a primeira vez, olha só, fui de chinela havaiana capinar o lote. E eu estou lá capinando o lote. Tá. Meu irmão, de repente eu dei a enxada pegou na pedra, a enxada voou na cabeça do dedão. Abri um segundo beiço. A boca no dedo. Quem estava aqui assistindo um filme, quem estava aqui no filme de casais ontem? Lembra do pai e do pastor? Lembra quando é que o menino ia chorar, o que é que o pai dizia? Engole o choro. Meu pai olhou para mim, olhou para o dedo, minha mãe lembra disso, meu pai e minha mãe estão aqui hoje, veio me visitar aqui. Vieram lá de Campina Grande. E aí quando eu acertei o dedo, meu pai olhou para mim, meu irmão, o mel descendo, aquele xarope, e eu ficando já grogue. Aí meu pai, tá chorando por quê? Por quê? Tem um buraco aberto no dedo. Mas olha só, todas as coisas que eu estava fazendo, visivelmente, não cooperavam para que eu pudesse chegar a ministrar a palavra, porque eu não estava sendo treinado pelo pastor sobre eloquência, eu não estava sendo treinado sobre o pastor como fazer uma hermenêutica, uma exegese, como fazer um estudo bíblico, eu não estava sendo treinado sobre isso, mas eu estava desentupindo privada, eu estava limpando o jardim, eu estava cuidando do estacionamento, eu estava mexendo na mesa do som, eu estava pintando a igreja. A certo dia, eu estava ali naquele momento e questionei Deus sobre aquilo. Quando que eu ia ter a oportunidade de poder pregar a palavra, se Ele já tinha falado que eu iria viver isso? A resposta de Deus foi muito clara para mim. Ele virou para mim e disse, nunca. Disse, oxe, mas o senhor não falou que eu ia, agora o senhor está dizendo que é nunca? Eu disse, Deus mudou de ideia. Ele disse, não fui eu que mudei de ideia, você que mudou de coração. Porque o que você está fazendo, você está esperando que as pessoas possam reconhecer o que você está fazendo para te dar uma oportunidade mais elevada. Eita, Jesus. Então, na verdade, eu não estava com a expectativa de que o que eu fizesse, as pessoas pudessem desfrutar da manifestação de Deus sobre a vida dela, mas que o que eu fizesse pudesse me promover. O que eu estava fazendo era serviço, porque um bom serviço tem boas recompensas, mas um coração para servir, ninguém enxerga, mas Deus vê. Naturalmente, as pessoas não estão vendo o seu coração, elas estão vendo o que você entrega, e elas podem te recompensar pelo que você entrega, mas de Deus não se zomba. Eita glória, aleluia. A gente vai olhar, meu irmão, não precisa você abrir, mas, por exemplo, quando a gente vai para a passagem de 1 Coríntios, no capítulo 3,
no versículo 6, Paulo vai narrar nessa passagem sobre a divisão que estava acontecendo dentro da igreja, onde uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, e tinha os outros que se sentiam mais religiosos e mais santos, chegavam a dizer que eles eram de Cristo. Rapaz, nem de um nem de outro, eu sou de Cristo. E aí Paulo vai falar para eles: rapaz, por acaso é Apolo alguma coisa? Por acaso foi um da gente que morreu por vocês? Quem morreu foi Cristo. Aí ele vira e diz assim: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Muitas das vezes a gente usa essa passagem para dizer assim: rapaz, Deus é quem vai dar o crescimento na sua vida. Mas eu quero usar a outra parte do versículo. Você parou para perceber que a parte de Deus é só de dar o crescimento? Deus nem planta e nem rega. A gente está esperando que Deus faça as coisas crescerem. Ah, meu irmão, essa igreja vai crescer. Ah, meu irmão, essa igreja vai prosperar. Ah, meu irmão, essa igreja vai avançar. Deus pode fazer isso, mas primeiro você precisa plantar e o outro precisa regar, porque o crescimento ele vai dar. A parte dele ele garante, mas ele vai fazer crescer o que se não tem a semente na terra? Se não tem ninguém regando aquela semente, o crescimento ele faz. Mas o serviço do plantar e do regar era a responsabilidade de Paulo e a responsabilidade de Apolo. Então o serviço de plantar e de regar para que essa igreja possa avançar e alcançar aquilo que Deus tem como visão para que essa igreja alcance, é a responsabilidade nossa plantar e a responsabilidade nossa regar, para que quando a unção de Deus pegue, sabe o que é que acontece? Tem um crescimento. Então a gente pode ficar na escolha de dizer: ah, rapaz, vai crescer, vai avançar. Mas a gente pode ficar na oportunidade também de dizer assim: rapaz, alguém vai fazer. Mas olha, quantas das vezes, eu não sei você, mas eu lembro que minha mãe falando: rapaz, minha mãe, vou entregar minha mãe, ó. Minha mãe não queria ser esposa de pastor de jeito nenhum. Ela não, casa com pastor de jeito nenhum, mas por nada. Só que ela fazia um negócio errado. Ela declarava uma coisa e Deus pegou uma declaração dela certo dia. Quando na igreja o louvor estava tocando, a gente canta assim: eis-me aqui, Senhor, eu livre estou ao teu dispor, para onde quiseres me enviar. Quem aqui já cantou essa música na igreja? Se você cantou, meu irmão, bota em prática. É porque às vezes Deus está dizendo assim, é que a gente quer ser enviado para onde a gente quer ir. Deixa eu dizer algo para você. Muitas das vezes a gente quer servir na igreja, naquilo que a gente acha que é legal e que a gente sabe, mas às vezes não é a necessidade que sua igreja tem. Seu pastor olha para uma necessidade específica e ele está orando assim: Senhor, eu queria tanto que o Senhor pudesse enviar pessoas para que a gente pudesse fazer isso aqui. Aí Deus envia você, envia a sua família. Aí você chega aqui: rapaz, mas eu não quero fazer isso aqui não, eu quero fazer aquilo ali. Mas aquilo ali já tem quem faça e isso aqui está precisando. Sabe o que é que isso mostra? Na verdade, você quer só fazer um serviço, mas você não tem no coração o desejo de servir as pessoas. Porque um coração para servir a gente faz o que é preciso e que Deus nos orienta. Porque nem sempre o que a gente quer fazer é o que de fato Deus acha que era necessário para que a gente estivesse fazendo naquele tempo. A gente pode fazer algo, irmãos, porque naquele tempo eu estava fazendo outra coisa. Hoje eu estou fazendo algo. Amanhã pode ser que eu esteja fazendo algo diferente. Quando eu tenho um coração para servir, eu não estou apegado ao que eu estou fazendo. Eu estou apegado ao propósito do que eu estou fazendo. Qual é o propósito pelo que eu quero fazer? Rapaz, eu quero alcançar esse bairro inteiro, é o meu propósito. Eu quero alcançar essa região, eu quero transformar a realidade da cidade de Maceió. Esse é o propósito. Então, eu vou fazer qualquer coisa que seja necessário para alcançar esse propósito. Porque o meu coração está em servir o propósito, o meu coração está em servir a visão. Sabe? A multidão, meu irmão, a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem lembra do momento, a Bíblia narra um momento muito maravilhoso, onde Jesus Cristo está ali pregando para a multidão.
E os discípulos chegam para eles assim: Jesus, olha, já é tarde. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a multidão, vamos mandar eles embora por causa do horário. O que é que vai acontecer? Eles vão conseguir ainda passar pelas cidades no caminho e comprar algo que eles possam levar para casa para comer. Aí Jesus disse: negativo. Por que vocês não dão de comer para eles? Aí eles olham para Jesus: Jesus, não tem nada não. Só tem um menino aqui, só tem um gordinho da lancheira. Tem 5 pães. Meu irmão, o menino tinha que ser o gordinho da lancheira. Porque quem é que sai de casa com a lancheira carregando 5 pães e 2 peixes? Tu já mandou teu filho para a escola, por exemplo, com o lanche da escola e tinha 5 pães na lancheira dele? Era o gordinho da lancheira, meu irmão, garantido. Ali para comer era pressão, viu? Ao gordinho da lancheira. Agora tu já pensou que o gordinho da lancheira também tinha que ter o coração disponível para servir? Porque, rapaz, você pode mexer no dinheiro do gordinho, mas mexe na comida dele para tu ver se não dá confusão. Rapaz, você podia fazer qualquer coisa com o pastor Bud, mas mexer na comida dele, meu amigo, dava problema. E aí o gordinho disponibilizou os 5 pães e os 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus Cristo pegou aqueles pães e aqueles peixes, ergueu aos céus, deu graças a Deus e entregou aos discípulos. Jesus entregou aos discípulos quantos pães? 5. E entregou 2 peixes para os discípulos. A multiplicação não aconteceu na mão de Jesus, não. A multiplicação aconteceu enquanto os discípulos estavam no meio da multidão, compartilhando. O serviço fez com que os talentos fossem sendo multiplicados, a unção fosse sendo despedaçada, fosse sendo compartilhada entre as pessoas, enquanto eles compartilhavam o pão. Eu fico imaginando que os discípulos entregando o pão, ele enfiava a mão no cesto, tirava o pão, quando ele olhava tinha mais. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: o que foi que Jesus multiplicou naquele dia? Jesus não multiplicou só o pão e o peixe, não. Teve várias outras coisas que Jesus multiplicou. Outra coisa que Jesus multiplicou: o cesto. Porque a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos cheios. E onde é que apareceu 12 cestos no meio do caminho? Agora presta bem. Sabe o que foi que Jesus multiplicou naquele lugar? O desejo no coração daqueles homens de servir aquela multidão. Ele ensinou a eles: rapaz, eu estou aqui esse tempo todinho em pé. Vocês estão aí tudo sentados, eu estou esse tempo todinho em pé pregando para eles. Agora vocês querem mandar eles embora para vocês sentar e comer? Não, agora vocês vão trabalhar. Sabe, Jesus já fez o que ele fez. Ele já compartilhou tudo conosco. A parte do trabalhar agora é nossa. Eu estava dando aula na escola aqui, eu falei algo. Com certeza você já, se você é pai, mãe, mas também quando você era filho, você viveu isso com seu pai e com sua mãe. Às vezes a gente tinha algo para fazer em casa, o pai e a mãe iam sair, isso era muito comum mãe falar, né? Sai de casa e diz assim: olha, eu vou sair, a cama está lá desarrumada. Eu vou ali, quando eu voltar, eu quero essa cama arrumada. Não é assim que acontece? Todas as vezes que você foi e voltou, a cama estava arrumada? Eu lembro, meu irmão, que muitas das vezes minha mãe falava: eu vou, quando eu voltar eu já quero pronto. Aí quando ela voltava eu estava fazendo outra coisa. Eu lembro que uma vez eu estava de costas, não vi ela chegando, meu irmão. Ela colocou a mão, só colocou a mão no meu ombro. Eu na hora disse: rapaz, tomara que seja Jesus me chamando. Porque se for minha mãe eu estou enrolado. Quando eu olhei para a mão assim, a unha estava pintada. Eu disse: rapaz, que Jesus não pinta a unha não. Agora vamos lá, pensa comigo. Jesus Cristo, enquanto estava aqui, ele falou para nós: olha, eu vou precisar ir para o Pai, mas eu vou voltar. E ele deixou uma coisa só para a gente fazer. Aí a mãe virou assim: menino, eu deixei só a cama para tu arrumar e tu não fez. Tu já imaginou que Jesus deixou só a missão da gente ir pregar o evangelho? Imagina quando ele volta e dizendo: rapaz, eu deixei uma coisa só e vocês não fizeram. Eu não pedi nem para vocês fazerem nem 2, nem 3, eu só pedi uma coisa. E o que eu pedi, vocês negligenciaram. A gente não pode, meu irmão, se encontrar nessa posição. A gente não pode ser aquele que teve um talento e enterrou ele. Aleluia. Sabe, irmãos, injustiça para com Deus é a gente colocar a mão para fazer, mas não colocar o coração no negócio. É injusto. Porque ele deu a vida dele, ele colocou o coração dele naquilo.
Às vezes a gente está colocando só a mão, mas a gente não coloca o nosso coração. Porque quando a gente colocar o nosso coração para fazer, sabe o que vai acontecer? A gente faz. A gente está alegre enquanto está fazendo, independente do que está fazendo, seja uma coisa simples. Mas você já parou para prestar atenção em algo? Tudo que Deus foi comissionar alguém para fazer, todas as vezes que Deus foi chamar alguém para fazer algo, tudo se iniciou com uma coisa. Sabe com o quê? Com obediência. Era a parte inicial do ministério de todos eles. Você quer ver um exemplo disso? Teve várias vezes na Bíblia que Deus, antes de falar para as pessoas o que elas iriam fazer, Ele mandava elas fazerem algo. Quer ver? Moisés foi o libertador do povo do Egito. E isso foi uma grande coisa para o povo de Israel. Mas antes de Deus falar com Moisés qual seria o chamado dele, qual era o ministério que ele tinha, o que foi que Deus pediu para Moisés fazer? A Bíblia diz que Moisés chegou, meu irmão, quando ele olhou aquela sarça ardendo, ele olhou para aquilo e disse, Deus virou para ele e falou, rapaz, tira a sandália dos pés. Por que tirar a sandália dos pés? Porque, meu irmão, se isso fosse o necessário, não era porque ali ia ser um ponto de contato entre Moisés e Deus. Não ia ser através daquilo, porque Deus já estava falando com Moisés com a sandália nos pés. Moisés já estava ouvindo com a sandália nos pés. Por que Deus mandou ele tirar a sandália? Pensa comigo. Uma coisa tão simples. Se ele não conseguisse fazer, ficasse questionando, mas por quê? Mas se tirar a sandália, por quê? Qual a necessidade de eu tirar a sandália? Se um negócio tão simples quanto esse, de tirar a sandália, ele ficasse questionando, imagina quando Deus mandasse ele marchar diante do mar. Ele vai ficar, por quê? Quando Jesus vai chamar a Pedro, antes de Jesus dizer o que é que Pedro seria, Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, lança a rede. Não era só pelo fato de que ele queria fazer um milagre ali, ele queria ver se Pedro ia ser obediente. Sabe, muitas das vezes a gente vai estar na igreja, meu irmão, a gente quer fazer grandes coisas, e às vezes o pastor pede uma coisa simples, a liderança pede uma coisa simples. E aí a gente fica, mas por quê? Mas por que será que o pastor quer que faça isso? A gente quer fazer o grande, mas a gente quer ficar no porquê. A gente fica igual criança, criança que fica perguntando por quê. Quem lembra disso? Se você é pai e mãe, que você diz, mas por quê? Chega aquela fase, né, que você diz a fase do porquê. Mas por que ele faz isso? Porque ele é criança. Agora imagina um monte de macaco velho, como dizia a minha avó. Um monte de marmanjo perguntando, mas por quê? Eita glória. Quem pergunta por quê é menino. Porque adulto vai e faz. Ele olha a necessidade. Tu já imaginou na sua casa ter uma necessidade e você vai ficar olhando para aquele problema? Mas por que eu vou ter que fazer? Você vai e faz. Porque você precisa que seja solucionado. Você precisa fazer aquilo. Tudo inicia com isso, irmãos. Começa desse jeito. Agora, eu quero dar algo para você. Do destruir. Quando você começa a servir aquele mesmo que está servindo, com toda a motivação correta, com todo o ânimo, com todo o zelo, com toda a vontade certa, ainda assim ele precisa ser instruído. Ele precisa ser orientado. Algumas das vezes ele precisa até ser corrigido. E o ser corrigido não significa que você está fora do propósito de Deus para a sua vida. Mas o ser corrigido significa que você precisa alinhar a rota para que você não perca o destino. Você está pensando até que está indo no caminho fazendo certo, mas está fazendo errado. Você quer ver isso na Bíblia? Um homem experiente, maduro, pastor de uma igreja. Mesmo quando jovem, já tinha autoridade delegada por Paulo para ser pastor de uma grande igreja. Mas o próprio apóstolo Paulo instruindo para Timóteo, que era pastor de uma grande igreja que Paulo tinha fundado. E ele agora a liderava. Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo, reaviva o dom que há em ti, rapaz. Tu não lembra não quando a gente impôs a mão sobre você, transmitimos isso sobre sua vida e agora você está frio. Ou seja, Paulo estava corrigindo Timóteo. Uma pessoa que já estava no ministério, servindo ao Senhor, edificando vidas, ele estava ali servindo, irmãos. Às vezes hoje é impressionante, quando a gente pega, a gente como pastor, às vezes a gente vai corrigir alguém, é perigoso. A gente tem que ficar hoje pensando, como é que eu vou falar? Espera aí, deixa eu tentar imaginar a melhor palavra aqui, para não parecer ser tão ofensivo, porque hoje o povo se ofende por qualquer coisa. O povo hoje é rainbow. É tudo meio colorido, a vida é meio... você tem que ter cuidado para não ser ofensivo.
Porque se você fala uma coisa, meu irmão, o povo, não, o pastor não consegue nem ver. Rapaz, ele não consegue nem ver o que eu estou fazendo de bom. Parece que só olha o que eu faço. Parece marido com esposa, né? O marido faz alguma coisa, a esposa reclama de algo que não fez, mas não reconhece nada do que eu estou fazendo. Só acontece lá em casa isso, não acontece aqui. Eu vou contar. Hoje, irmãos, a gente olha para isso, as pessoas chamam a atenção e fica com medo. Deixa eu contar uma história minha para você. Meu irmão, eu servi ao pastor Bud por um tempo. Rapaz, não era liso não, o negócio não. Rapaz, quando eu fui para Campina Grande a primeira vez, olha só, olha a cena que eu vivi. A primeira, tinha acabado de chegar em Campina Grande. Eu estou sentada com uma pessoa chamada Silvia Lima. Não sei se todo mundo conhece. Eu sentado na mesa com ela. Ela recebe uma ligação. Sabe quem estava ligando para ela? Meu pai. Só, meu menino está indo aí. Bota para torar. Me entrega ele bom. Meu irmão, foi pressão. Aí eu fui com o pastor Bud, certa vez eu tive uma oportunidade, o pastor Bud me deu a primeira oportunidade para ministrar lá em Campina Grande. Meu irmão, na primeira chance que eu tive, eu arrebentei. Passei do horário, não arrebentei na pregação não, arrebentei com o horário. E aí, só que o pastor não falou nada, ficou quieto no domingo. Na segunda-feira estou eu chegando no ministério. O ministério era diferente do que é hoje. Se você for no ministério hoje, você vai ver uma obra maravilhosa lá. Mas era outra coisa, era só uma casa que tinha, uma casa bem grande. E eu entrava pelo estacionamento. Eu entrei pelo estacionamento, quando eu fui passando na porta da sala dele, a janela e a sala estavam abertas. Tinha uma recepção grande e a oração acontecia ali naquela recepção. Tinha todo dia de manhã um momento de oração. Eu cheguei, ele já estava, quando eu passei na porta, eu fui, ô pastor, bom dia. Ele, bom dia, menino. Venha cá, rapaz. Aí eu entrei, ô pastor, alguma coisa, ele disse, você que estava pregando ontem, né? Se foi eu, pastor. Disse, você sabia que espírito de profeta está sujeito a profeta? Eu disse, sei, pastor. Ele, então você é burro? Porque para mim quem sabe não faz é burro, rapaz. Aí eu fiquei calado, o Guto estava sentado, o apóstolo Guto sentado do lado dele no notebook. Ele... E o povo tudo lá de fora, ouvindo. Ele não fechou a porta não. Aí ele diga assim, pastor, eu sou burro. Eu fiquei calado, eu ia dizer nada. Aí ele, bora menino, fale. Eu fiquei calado, rapaz, ele deu um tapa na mesa. Pau! Aí eu dei aquela travada, ele, diga rapaz, pastor, eu sou burro. Eu, pastor, eu sou burro. Aí ele, eu gosto de quem sabe, reconheça o que é, rapaz. E caramba, bicho, rapaz, eu estava indignado mesmo. Aí ele virou e falou assim, você, rapaz, está começando agora em ministério. Se você continuar assim, você vai se perder. E pastor nenhum vai querer chamar você para pregar, porque os pastores não gostam disso não. Aí eu senti que ele estava cuidando da minha vida, mas eu estava com raiva. Aí ele virou para mim e fez, você me ama ainda, rapaz? Eu, aham. Venha cá me dar um abraço. Quase que eu falei para ele, gordinho, você não tem ideia do perigo que você está sofrendo. A única coisa que divide a gente, que impede, é essa mesa aqui. Se eu passar daqui para aí, é perigoso nós sair no tapa. Eu estava numa raiva, meu irmão. E aí eu fui. Quando eu fui, que eu virei, que eu dei um abraço nele, dei um beijo nele. Quando eu voltei assim, tinha um elemento de alta periculosidade, que era o irmão do apóstolo Guto, o Hugo Emery. Ele estava filmando assim ó, a cena. Registrando para ter o registro daquilo. Aí eu, caramba, quando eu fui saindo, que eu virei as costas, que eu fui saindo da sala, o apóstolo Guto, pastor, ele vai fazer de novo. Aí o pastor, rapaz, se você, eu vou não. Ele, se você fizer de novo, eu mando você dizer que é burro no púlpito. Disse, não, pastor, não vou não. Aí beleza, meu irmão, mas eu fiquei indignado naquele dia, eu não consegui nem orar direito na oração do momento de manhã. Fui-me embora, fui ajudar, eu estava ajudando, nesse momento eu estava ajudando o pessoal lá na agência de missões. Aí quando foi no dia seguinte, na terça-feira, o apóstolo Guto entrou lá na sala, ele lembrava que eu era de Recife. Aí ele entrou lá na sala, fez assim, tu sabe andar direito em Recife? Eu digo, sei. Sabe mesmo? Eu digo, sei. Aí ele perguntou para mim, tu sabe onde é essa avenida aqui? Eu lembro até hoje, chamada Avenida Rosa e Silva, em Recife. Ele disse, eu sei. Ele disse, sabe chegar nela? Eu digo, sei. Eu estudava ali perto e essa avenida é atrás do clube que eu treinava.
Eu sei chegar nela certinho. Ele, tu vai amanhã comigo. Disse, para onde? Para Recife. Eu disse, tá bom. O irmão ia viajar com o apóstolo Guto, depois descobri que ia maneco no carro. Aí quando foi no outro dia, a gente foi... Não, desculpa, se foi no mesmo dia, na terça-feira, de manhã, quando foi antes do almoço, ele falou, ó, vamos lá, a gente vai almoçar. Quando eu entrei dentro do carro, a gente foi saindo, eu pensei que a gente já ia embora. Depois a gente vai passar lá na granja, na chácara do pastor Bud, para pegar a caminhonete dele, porque o que a gente vai buscar lá só dá para trazer de caminhonete. Eu digo, caramba, fazer o que na casa do homem? O bicho me deu aquela cacetada todinha, eu vou fazer o que na casa dele hoje? Ah, tá bom. Meu irmão, quando a gente chegou na casa, primeira cena que aconteceu, o apóstolo Guto disse, desce aí, o portão estava com defeito, desci, quando eu abri o portão, ele entrou com o carro e foi embora. Aí fechei o portão, irmão, quando eu fechei o portão, eu fui entrando devagar, aí na hora que eu fui entrando, só escutei aquilo fazer assim, ó. Eu olhei para o lado, pastor Bud tinha um cachorro chamado Big Boy, meu irmão, o cachorro era grande. Era um bulldog americano, mas parecia você não sabia se era uma mistura de cachorro com bezerro. E ele veio correndo na velocidade que ele correu de lá, eu corri de cá, pulei o portão, caí do lado de fora, prá! Aí o pastor Bud apareceu na varanda assim, eu fiz, pastor, prenda o cachorro. Ele disse, a casa é dele, se você quiser, entra com ele solto. Eu disse, velho ignorante de Torá, mano. Caramba, bicho. Aí fui entrando e aquele cachorro, meu irmão, me fungando, cheirando do lado aqui, ó. E eu andando no caminho, aí eu... Meu irmão, de verdade, é a música que eu fui cantando no dia. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho. E o cachorro aqui do lado. Aí quando eu cheguei na varanda, o apóstolo Guto rindo assim, o pastor Bud me olhou, ele fez, esse menino tem que fazer rema de novo. Por quê? Não sabe o que é autoridade de crente. Não sabe dar uma ordem para o cachorro, vai expulsar um demônio como? Não perdi a chance não, irmão. Ele não dava viagem sem perdida não. Aí quando a gente entrou, tinha vários carros. Toda a diretoria do ministério estava sentada na mesa almoçando. E tinha uns ministros americanos que estavam lá, conversando com o pastor Bud. A gente sentou para almoçar, ele chamou a gente para almoçar, eu almoçando, irmão, de verdade. Eu falo isso. Eu estava evitando bater o garfo no fundo do prato, para não fazer barulho e ele lembrar que eu estava sentado na mesa. Eu quieto, estava ali, eu comendo quieto. De repente, no meio da conversa, assim, ele falando, ele disse, olha, Deus falou comigo há muito tempo atrás, que quando tem 5 pessoas reunidas, e está se falando da palavra, a gente precisa levantar uma oferta. Se vamos levantar uma oferta agora. Irmão, ele levantou, pegou uma caixinha de madeira, ele tirou uma paçoca de nota de 100 assim, ó, colocou no negócio, o povo começou a colocar a oferta, os gringos que estavam lá colocaram o dólar no negócio. Rapaz, eu abri minha carteira. Tinha 50 reais, para a vida e para a morte. Só Deus sabia quando é que eu ia ter dinheiro de novo. Aí eu, meu amigo, mas eu fiquei pensando, eu era o único que não ia colocar. Se eu não coloco, o pastor ia dizer, ó o menino burro. Eu tirei os 50 reais, meu irmão, coloquei naquele negócio de fruta que estava lá, coloquei os 50 reais, fiquei olhando por 50 reais. Está bom. Deixa lá. Naquele dia, meu irmão, de verdade, foi por constrangimento. Aí eu fiquei quieto. Aí o apóstolo Guto, vamos embora? Eu disse, agora? Até agora esse dinheiro está em cima da mesa aqui, ninguém falou nada, a gente vai embora, é agora? Aí o apóstolo Guto virou para o pastor e falou, pastor, a gente precisa ir embora. Aí o pastor, peraí, quantos anos você tem? Perguntou para um rapaz. Aí ele, tenho 23, pastor. E você? Tenho 22. Aí ele virou para mim e fez, e você? Tenho 20. Aí ele, pode pegar que é seu. Menino, foi uma ferocidade, meu irmão, voei naquele dinheiro. Que eu não fui arrumando dinheiro não, eu pegava o bolo assim, enfiava a mão, pegava assim, empurrava dentro do bolso, fui colocando. Aí virei para Guto e fiz, agora a gente pode ir embora. Aí quando a gente entrou no carro, irmãos, presta bem atenção que eu estou contando essa história para você. A gente entrou no carro quando a gente estava saindo para ir embora. Já estava pegando a estrada. Aí Guto olhou pelo retrovisor, estava sentado no banco de trás, ele e Maneco na frente. Ele olhou pelo retrovisor interno e fez assim, Tarcísio, deixa eu te falar algo, rapaz. Pastor Bud já sabia que você era o mais novo na mesa. Mas deixa eu te falar. Aprenda isso e guarde isso no seu coração, ele falou comigo. Todas as vezes que você receber uma correção da parte de Deus sobre sua vida,
e você absorver ela e receber ela no seu coração, vai existir uma recompensa de Deus posterior a isso. Eu virei para ele e falei, pode me corrigir toda segunda-feira e chamar para almoçar na terça, de boa. Aí Guto olhou e falei, rapaz, mas que bicho corrupto. E beleza, irmãos, isso foi passando. Muitos anos depois, nós tivemos a oportunidade de receber, lá na nossa cidade, Juiz de Fora, o único membro da diretoria que não estava na mesa naquele dia. Pastor João Roberto. Ele era o único que não estava lá. Ele foi ministrar na formatura. Quando a gente saiu da formatura, a gente sentado na mesa jantando, a gente conversando, a gente lembrou desse tempo. Pastor João tirou um dinheiro, virou para mim e disse assim, até hoje a sua obediência frutifica. 10 anos havia se passado aproximadamente, irmãos. E até aquele dia estava frutificando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A obediência do Senhor, a sua obediência ao que Deus falou, não tem prazo de validade para frutificar. Ela continua frutificando para sempre. Não tem prazo de validade, meu irmão. Certa vez eu fui corrigido pelo meu pai. Irmãos, eu ministrei uma vez na igreja lá. Eu achava que tinha sido bom. A gente terminou de pregar. Eu terminei de pregar, terminou o culto, pastor, a gente indo embora no carro. Eu era solteiro nesse tempo. Meu pai virou para mim e fez assim, e aí, o que é que tu achou da palavra? Eu acho que foi boa, mas o senhor que tem que dizer. Ele fez, foi uma bosta. Tu não falou nada com nada, não tinha nexo uma coisa com a outra. Tu citou um versículo e falou outro. E não tinha nem pé nem cabeça. Meu irmão, eu fiquei frustrado ali, decepcionado. Mas meu pai virou para mim e falou assim. Meu pai virou para mim e falou assim comigo. Aprenda algo, meu filho. Você não precisa ficar triste enquanto eu te corrijo, não. Você precisa se entristecer quando eu parar de corrigir. Porque quando a gente parar de te corrigir, significa que a gente desistiu de você. Não tem mais jeito. Sabe, enquanto o teu líder, enquanto o teu pastor ainda está te chamando a atenção, ainda está te corrigindo, tenha expectativa em algo. Rapaz, ele ainda está vindo chance em mim. Ele ainda acha que eu posso fazer mais. Ele ainda acha que eu posso ir além do que eu estou indo. E eu quero encerrar essa ministração falando algo para vocês. Se o louvor puder subir. Eu elenquei aqui 5 pontos que faz um servo ser considerado fiel. O primeiro ponto, primeira coisa, você precisa acreditar no seu potencial. Acredite que Deus lhe chamou para fazer algo. Não acho que você é pequeno, não. Se Deus te chamou, Ele sabe o que você poderia fazer. O segundo ponto, você precisa conhecer a importância daquilo que você está sendo colocado para servir. Você precisa saber por que aquilo, por que eu vou fazer aquilo. Qual a importância disso aqui que eu estou fazendo? Porque tudo que existe para a gente fazer para Deus tem um grau de importância. E todas elas têm a mesma importância. A responsabilidade é só que muda. Mas estar aqui ministrando tem a mesma importância do que o irmão que está lá cuidando do trânsito, do estacionamento da igreja. Porque ele está lá servindo vocês naquilo, eu estou servindo vocês aqui nessa área. Eu servindo aqui nessa área tem a mesma importância da professora que está lá no departamento infantil servindo. Porque ela também está servindo ao mesmo Deus, com o mesmo propósito de alcançar pessoas. O terceiro ponto, você precisa estudar sobre aquilo que você está fazendo. Porque fazendo isso, você vai ser excelente. E excelência também é um dos valores do nosso ministério. E excelência, meu irmão, é você fazer o seu melhor. Não é você fazer com o melhor. Porque às vezes as pessoas não querem fazer porque elas pensam, eu ainda não tenho tantas coisas para poder fazer. O que eu vou fazer eu não consigo fazer porque eu ainda não tenho as melhores ferramentas. Excelência é relativo, irmãos. É você fazer o melhor, com o melhor que você tem. Enquanto você não tem a condição de fazer melhor ainda. O quarto ponto, estude o seu papel.
Saiba qual é o seu papel dentro do departamento, dentro da área que você está servindo na igreja. O que é que eu devo fazer? Saiba, não fique aleatório. Cheguei aqui, a pessoa às vezes chega no negócio e vira para o líder. E aí, o que é que eu faço? Não, já saiba, já esteja envolvido. Se você tem um coração... Irmãos, quando Paulo vai falar, vou voltar a citar a mesma passagem, quando Paulo vai falar sobre a oferta, ele diz que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não proponha no culto, não. Proponha-se em casa, já chega em casa com aquilo no seu coração para fazer. O serviço na obra do Senhor é a mesma coisa, já chega aqui com o seu coração ardendo. Não chega aqui procurando saber o que é que tem para fazer. E em quinto e último, invista recurso na sua capacitação. A gente precisa empenhar valores, dinheiro mesmo, vou falar assim, na nossa capacitação. Compre bons livros, faça um curso que vai promover. Ah, se eu sou músico, estude música. Ah, se eu tomo conta das crianças, aprenda a tomar, faça algo voltado na área de pedagogia infantil. Não precisa fazer uma faculdade, não estou falando disso, mas estude sobre como lidar com a criança. E se chegar uma criança atípica na igreja de criança, como que eu lido com isso, como que eu faço, a gente precisa saber isso. Nem tudo é somente espiritual, irmãos. Tem coisas que são habilidades naturais que conquistamos pelo nosso empenho e investimento. Rapaz, eu sou responsável pela limpeza. Estude quais são os melhores produtos que a gente pode utilizar para que possa fazer uma limpeza mais excelente. Rapaz, qual é um desinfetante que vai trazer um perfume melhor? Qual a melhor vassoura para varrer o carpete? Qual a melhor vassoura para varrer esse piso? Entenda sobre isso. Porque às vezes a gente só leva a demanda para o pastor. Esse pastor precisa comprar uma vassoura nova. Tá, qual vassoura eu compro? Porque aí ele chega com uma vassoura de piaçava aqui para você. E você vai varrer uma área que aquilo ali não serve de nada. Vai só dar mais trabalho. Mas você pediu foi a vassoura. Ele não sabia qual ele comprou, uma vassoura. Estude, envolva-se, se dedique. Tenha um coração para servir ao Senhor. E esse servir ao Senhor está relacionado a nós servirmos as pessoas. Porque como eu posso amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo? Como eu posso dizer que eu sirvo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não estou disposto a servir o meu irmão a quem eu vejo? Sabe, eu espero que essa palavra possa ter falado algo ao seu coração, possa ter edificado você em algo. Para mim é um prazer poder estar servindo vocês nesse tempo aqui que eu estou aqui. Pastor Emiliano, para mim é um prazer. Eu não sei se a Maísa está assistindo em casa, se ela estiver assistindo, se ela vai assistir. Pelo menos se ela pegar só esse trecho, já está valendo. Mas eu quero ser grato à vida do Senhor. Irmãos, vocês têm um pastorzão. Rapaz, eu tive um momento com ele, onde a gente estava comendo. Eu compartilhei isso diante do meu pai, da minha mãe, diante das pessoas. Eu quero compartilhar diante dessa igreja. E quero deixar isso registrado aqui. Eu tinha questionamentos dentro de mim, irmãos, por situações. E uma fala dele salvou minha vida naquela área. Porque você pode virar e pensar assim, a gente é pregador, não tem problema não. Tem, irmão. E a gente precisa ser edificado por pessoas. Pastor, o Senhor edificou demais a minha vida naquele momento. Rapaz, foi salvador, foi libertador. Obrigado. Obrigado mesmo. Minha gratidão ao Senhor pela disponibilidade. Porque o Senhor não precisava ter feito aquilo. Nem precisava estar comigo naquele momento. O Senhor decidiu viver, disponibilizar algo excelente para a gente viver naquele momento. E o Senhor deu ouvido para eu abrir meu coração e simplesmente o Senhor deixou ser guiado pelo Espírito para falar algo para mim que me libertou, que me salvou naquele momento. Muito obrigado, pastor. Então, irmãos, amo a vida de vocês. Queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você para a gente encerrar. Porque eu já passei do horário de 3 minutos, o pastor Bud ia mandar dizer que eu era burro. Tomara que o pastor Emiliano não faça isso, senão eu vou ter que obedecer. Pai, obrigado em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra, Pai, que nos alcança diariamente, que nos edifica, que nos transforma. Pai, eu quero orar por cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, pelas pessoas que vão ouvir depois. Pai, que haja sempre em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo.
se encontrando em forma de homem para nos servir, Pai, para servir o propósito que Ele tinha ao Senhor, servindo a humanidade, morrendo pela humanidade, resgatando a humanidade, demonstrando que Ele não veio para cumprir o propósito dEle, mas para viver aquilo que o Senhor tinha planejado para que cada humanidade, para que cada ser da humanidade pudesse desfrutar dessa vida do Senhor. Eu te dou graças por isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Obrigado, pastor. Pessoal, tem alguém que está aqui hoje, e essa palavra, você está aqui, você tem ouvido algo, você já pode ter vindo outras vezes aqui, e você olha e diz assim: rapaz, eu queria viver uma vida assim. Está disponível para todos nós, mas você só precisa de algo. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é simples, não tem muita coisa para fazer, é algo tão simples. Eu queria conhecer você nessa manhã, se você está aqui e ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso nessa manhã. Se você está aqui, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Tem alguém que está no nosso meio que deseja fazer isso? Amém. Ou você que às vezes em algum momento já fez o Senhor Salvador da sua vida, mas por alguma situação, alguma circunstância, você se desviou do caminho, você se afastou do Senhor e você deseja se reconciliar hoje. Tem alguém aqui nesse momento que deseja fazer isso? Aleluia. Tem alguém enfermo que está sentindo alguma doença, alguma enfermidade, alguma dor e deseja oração para cura? Nós temos uma equipe para orar por você. Você deseja? Alguém? Ninguém? Todo mundo sarado, curado. Aleluia. E com a evidência de batismo no Espírito, com a evidência de orar em novas línguas? Todo mundo? Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo? Ou todo mundo já ora em línguas? Amém? Se eu fizer igual o pastor Bud, eu te entrego o microfone, você ora em línguas aí. Amém. Amém. Obrigado, gente. Uma honra poder servir vocês. Vamos estar juntos aí mais essa semana. Mas vou estar à sua disposição para o que você precisar nesse período. Depois também estar aqui para servir vocês. Pastor Emiliano, obrigado.